Bora, galera. Você tá me ouvindo, Léo? Tá tranquilo aqui o som? Sim, mais ou menos, não? Tá conseguindo me ouvir? Você, tudo bom? Tá conseguindo me ouvir? O Tis vai falar sobre planejamento na competição, hein? Você, planejamento aí pra planejando a competição. Na verdade, a escolha das competições. Show? Ó, quem já treinou comigo e em dias que eu boto música, já escutou isso aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui que tá. Os, tranquilo? Tudo bom, Walter? Pô, tá baixo o som. Tá ouvindo? Vamos falar hoje sobre competição, hein? Como é que a gente planeja a competição? Só esperar a galera chegar aí, ó. E a galera que for ver aqui depois a live que vai estar gravada, é só pra saber qual é o tema. Você. Vamos lá, vamos chegando, galera. Só você. Só pra gente entender. Aqui, galera, tem um balãozinho, né? E tem uma interrogação. Coloca ali a pergunta que você tiver, tá? Porque aí vai ficar mais fácil para eu poder depois achar as perguntas. Ó, o Marcelo aí. Marcelo já me enviou uma posição ali. Vai cair no meu jogo certinho. Amigo bom é amigo assim, né? Ele te bate e depois mostra a posição para você evoluir. Fulvio, e aí, como é que tá? Tranquilo? Só esperar um pouquinho. E aí, Rogério? Rogério tava aqui comigo ainda agora, estava fechando ali o planejamento dele. Márcio também. Até domingo tô fechando o planejamento. Ó, o pagodinho, galera. Eu gosto de treinar escutando pagode quando eu boto música. Normalmente eu não gosto de botar música não, mas se eu botar, eu prefiro pagode. Então, ó, planejando a competição. Deixa eu só colocar aqui pra mim. São 3 minutos e 40 agora de live. Quando der 5 minutos eu começo já o conteúdo, beleza? Enquanto isso tem um pagodinho rolando aqui, ó. Wallace, tudo bem? Então, galera, já falando aí, então, galera, quem vai planejar pro brasileiro, pro mundial, começa agora. Não deixa pegar o meio do ano aí pra começar a fazer alguma coisa, não. Porque o que vai acontecer é que teu corpo já vai estar numa pegada. E aí, quando a gente começa no meio do ano, a gente tem que reestruturar, né? E se já teve algum equívoco de excesso, de alguma coisa, é complicado, porque aí tem que, dar tipo um reset no organismo. Não que seja exatamente isso, mas... tudo bom? Dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Vamos lá, galera. Eu anotei aqui só pra não me perder, porque eu falo pra caraca. Hoje eu fui lá na Matriz, né? A gente teve uma reunião lá na coordenação aí. Encontrei um amigo lá que tá lá na Matriz. Aí ele me fez uma pergunta sobre perda de peso. Aí eu fui responder, né?
E eu falei pra caraca, e depois eu falei, pô, Júlio, acabei falando demais, não é o mestre Júlio não, é o Júlio, esqueço o sobrenome dele. Mas aí que é tatuador, né? Tá nessa pegada aí. E aí eu falei, caraca, falei pra caraca, desculpa aí, mas é que eu me empolgo falando de fisiologia e falei de treinamento, de como que os treinos se coordenam, o que que acontece dentro do organismo. E aí eu falei, pô, desculpa aí, mas velho gosta de falar. Então vamos lá. A gente vai falar sobre as competições. Na verdade, né, quando eu botei essa enquete, ela era elas sobre treinar lesionado, né? E aí, no começo, o treinar lesionado estava subindo muito. E aí depois que aconteceu foi que esse igualou, deu uma subidinha, mas ficaram muito igual. Aí eu, cara, dei mole mesmo, assim. Eu olhei, faltava 1 hora ainda, falei assim, pô, depois eu quando estiver perto eu dou uma olhada. Aí não olhei e ela saiu. Então assim, quando eu vi, essa aqui tava vencendo por muito pouco. Aí eu falei assim, pô, tava muito igual, vou fazer as 2 lives. Hoje essa, semana que vem eu faço sobre treinar lesionado. Beleza? E aí a gente vai conversar sobre isso. E a respeito, né, qual foi o pensamento em relação à competição? Muita gente, mas muita gente mesmo, tem dificuldade em classificar as competições para poder colocar na planilha. E aí, se você errar isso, tu erra muito. Normalmente, quem me pede para montar planejamento sabe, quando fala de competição, tem gente que fala assim, eu queria competir isso, assim, cara, tem problema? Cara, assim, problema não tem. Tem como planejar para você competir tudo, vamos botar assim. O problema não é aconselhável, porque as competições, toda competição tem risco. E o risco da competição é muito complicado, lesão, estresse e tal. Além disso, né, dependendo do que acontecer, a gente vai ter que ficar desacelerando depois, tá? E aí, desacelerar, né, toda hora, ficar dando essas pausas e tudo, o teu objetivo principal mesmo, que era a competição, aquela competição que você tem em vista ali principal, ela acaba sendo, prejudicada. Coloca na caixinha aqui, depois eu vou respondendo, beleza? Devagar. Então, e aí uma coisa que é muito importante, tá? Quando quando eu escolho, aí tem gente que fala assim, pô, alguém me falou, não lembro quem me falou isso, porque esses dias algumas pessoas me procuraram, né? Pra estar planejando já, que é o começo de temporada, né? Quer dizer, não é exatamente começo de temporada, é o começo de ano. Por que isso? Porque a temporada, para quem é competidor, né? Ela gira quando termina a sua principal competição, né? Então, por exemplo, terminou o Mundial, se for a tua principal competição, a tua temporada vai rodar ali, né? Ela recomeça ali, logo em seguida. Ela termina no Mundial e começa pós-Mundial. E aí, a pessoa falou assim, pô, pra mim todas são importantes. Ela foi um menino dos Estados Unidos, falou, pra mim todas são importantes. Aí eu falei assim, cara, tudo bem, mas entre lutar o National, né, aí na América, e entre ganhar ele e ganhar o Mundial, qual que você escolhe? O Mundial, então todas não são importantes. O Mundial tem um peso maior, né? E aí, isso é muito importante ter claro. Por quê? Se você não tiver isso claro, como eu falei, a sua competição, o seu planejamento ele vai rodar errado, tá? E quando ele roda errado, né? Tudo pode ir por água abaixo. E aí no jiu-jitsu tem-se um costume de falar, de pensar, às vezes o cara treina muito, treina em excesso, mas ele melhora a parte técnica dele, tá? E aí, quando ele melhora a parte técnica dele, ele acha que ele está melhorando o condicionamento. São coisas diferentes, tá? Porque às vezes com a parte técnica melhorada, ele está suportando mais treinos, porém a intensidade do treino está caindo e ele não está percebendo. Isso é ruim, tá? Então a gente pensa sempre na parte física. Outra coisa, quando você monta seus treinos, também é um alerta, e anota isso aí. Quando você monta seus treinos,
Tem treinos, galera, que você não tá nem aí se você tá ganhando ou se tá perdendo, tá? O foco do treino é fisiológico, é estressar o organismo. Isso é muito, muito importante, porque senão tu vai ficar focando na técnica ali e a ideia naquele momento não é esse. E tem treinos que tem um foco mais técnico. E aí o treino que tem um foco mais técnico, aí você tem que ter isso como prioridade. É muito importante você pensar nisso. Então, escolher semanas, né, é muito importante. E aí, galera, a gente tem, escolher as competições. E aí, a gente tem basicamente 3 tipos de competição, tá? Nível 1, nível 2 e nível 3. Aí você pode falar A, B e C. Você pode chamar do que você quiser. Primeira importância, segunda importância, terceira importância. Uma vez eu tava falando isso, o garoto falou assim, pô, mas não é competição prioritária e tal. Eu falei assim, cara, pode ser o que você quiser, desde que você entenda, tá? Que elas têm três níveis de interesses, né? E de prioridade. Mas sim, pode dar o nome que você quiser. Travou? Pra mim não. Travou aí pra todo mundo? Meu reloginho tá rodando aqui. Então, eu tenho 3 níveis de importância. Aí como que você vai colocar na sua planilha? Isso, tu vai escrever o que você quiser, tá? Sei lá, tu bota Super Saiyajin, Super Saiyajin nível 3, Super Saiyajin nível 2, Super Saiyajin nível 1. Você escolhe o que você quiser, preste atenção nisso. Não se prenda ao nome, se prenda à importância, ok? Competição nível 1, que é a mais importante, que é aquela competição sua que é top, né? Que você mundial, no caso pra mim, tá? Mundial. Essa competição, todo o meu planejamento vai girar em torno dela, tá? E aí eu tenho uma competição também que ela é nível 1, mas ela pode se tornar nível 2, tá? Ela é a primeira importância, mas ela pode se tornar secundária, que é o brasileiro. Por que ele é a primeira importância? Pô, o brasileiro é uma competição mágica pra gente, difícil pra caraca, porém, entre ela e o Mundial, qual é a prioridade? O Mundial. Consegue entender isso? Então, dependendo do tempo que eu tiver para treinar, tá? Essa minha competição do brasileiro pode se tornar nível 2. Ela pode ficar em segundo momento. O que é uma competição nível 2? É uma competição forte, importante, né? Para você aparecer, para sua divulgação, para o teu ranking, tudo, mas não é comparado a um brasileiro e um mundial, por exemplo. Então, no geral, quais são as competições grandes? Mundial, brasileiro, europeu e agora travou pra mim aqui, desculpa aí, galera. Tranquilo? Voltou pra vocês? Voltou aí pra vocês? Travou, mas voltou pra vocês aí? Estão me ouvindo agora? Tá tranquilo? Travou aqui. Dá só um ok pra eu saber se tá tranquilo pra vocês. Pra mim, quando trava, meu relógio para, mas não sei se pra vocês voltou aí. Um joinha? Osse, mais ou menos? Voltou. Osse, Júlio Neto, obrigado pela sua presença. Mas agora voltou, galera? Osse, beleza. Tem 3 níveis de... As competições que a gente pode botar como principal. Brasileiro, né, mundial, brasileiro, europeu e pan-americano. Como eu, por exemplo, não luto o europeu e o pan-americano por enquanto, eu tenho brasileiro e mundial.
Dessas competições, se tiver que priorizar, qual que a gente vai priorizar? Mundial, beleza? Se tiver. Se não tiver, por exemplo, pro Master é muito tranquilo, sabe por quê? Porque o Master, ele luta o brasileiro, esse ano são 17 semanas pro brasileiro e são 17 semanas pro Mundial, né? Aí alguém botou aqui, as federações não botou... As federações não botou o calendário ainda e tal. Sim, tá? Mas a gente tem uma estimativa das datas que normalmente acontece. Então, não planejar é o pior dos cenários. Não planejar é o pior dos cenários, tá? O que a gente tem que fazer? Qual é a base que você tem? Você tem a base que normalmente é brasileiro, final de abril, começo de maio, mundial adulto, final de maio, começo de junho, mundial master, final de agosto, última semana de agosto, beleza? Do brasileiro pro mundial adulto, essa é uma parada que você tem que ter muito, muito bem amarrado. Por quê? Porque o tempo é muito curto entre o brasileiro e o mundial adulto. O cara luta, ele tem uma semana ali que normalmente a pessoa está desestressando, e aí ele tem a viagem para o mundial, que às vezes ocorre 10 dias, até 15 dias antes, né? Dificilmente alguém viaja no talo ali para lutar. E isso, galera, pesa muito na planilha, beleza? Então, cuidado com isso. Tá tranquilo assim? A luz está apagando aqui. Então, cuidado com isso. Então, quando você for planejar, tem que ter muito bem amarrado. Nesse caso do Mundial Adulto, tá? No caso do Mundial Adulto, o brasileiro, ele vai entrar como uma competição de segunda importância, tá? Ele não vai ser principal. Por quê? Porque se ele tiver como competição principal, você tem que desacelerar muito na semana do brasileiro e depois você tem que dar recuperação para ele pós-competição. E você não tem tempo para isso. Então, ele vai lutar o brasileiro, a baixa do brasileiro vai ser pouca e pós-brasileiro, a volta ou a recuperação que você der tem que ser uma recuperação bem controlada para que não seja muito, muito pausada, para que não haja perda de nada para ele, né? Para manter pelo menos os níveis que ele tá. Isso é muito importante e isso é muito, como fala? É muito detalhe que você tem que calcular para isso. Olha o Denilson aí entrando aí. Denilson Pimenta, galera. 6 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Ele entrou na live, meu celular até tremeu. Beleza? Conseguiram entender essa ideia? Como é que uma competição importante, que seria nível 1, né, principal, ela acabou se tornando secundária? Tranquilo? Beleza, galera? Isso é muito importante. Então, pro adulto, o brasileiro pode acabar sendo meio que suprimido e perdendo um pouco do peso que ele realmente tem para a gente priorizar o Mundial, né? Eu tenho alguns atletas que vão lutar o Mundial adulto, né? E aí, na contagem que eu tô fazendo para eles, eu já tô levando em conta isso, né? Então isso é muito importante, beleza? Se eu não me engano, tem quase uns 10 aí que eu tô montando planejamento que vou lutar o Mundial adulto. Beleza? Aí, ó, o Denilson aí. Pô, vai precisar de mim? Vai ser uma honra se eu puder ajudá-lo. Beleza, galera? Tranquilo? Então, uma competição nível 2 é uma competição. Entendemos o que é uma competição nível 1? Competição, por exemplo, pro Master, tá? O internacional, o sul-americano, são competições nível 2. São fortes? São, mas não se compara a um brasileiro, né? E não se compara ao mundial. Agora, pode ser que uma categoria ou outra seja forte. Por exemplo, em 2019, o Rio Fal que eu lutei, cara, foi
foi muito forte. A categoria no Rio FAO foi muito forte, mais do que o brasileiro. Entendeu? Mas isso é atípico. É uma parada assim que não tem como pensar. E eu também não vou priorizar o Rio FAO, entendeu? Por quê? Porque em termos de peso, tá? Peso de título, pô, o brasileiro tá muito à frente do Rio FAO. Beleza, galera? Isso é muito importante. Então, por exemplo, como eu falei, pro Master, essas competições vão ser nível 2 aí, tá? Como eu falei, internacional, o sul-americano, tá? E quais são as competições nível 3? Para quem luta a CBJJ e BJJF, são os Open. Todos os Open vão ser competições nível 3. Você não vai diminuir nada para lutar o Open, beleza? É muito importante isso. Por quê? Porque se você ficar diminuindo para lutar os Open, acabou tua vida. Tem gente que luta Open quase toda semana, tá viajando no Brasil para lutar. Então, o Open vai entrar como competição nível 3. Pô, Lúcio, eu luto tudo. Eu luto SAF, eu luto as outras competições. Tá, beleza. Aí, a gente tem que pegar dentro das competições, por exemplo, a IDP, né? A UAE. O World Pro é uma competição muito forte. O Grande Slam do Rio é uma competição muito forte. Então são competições que já vão entrar com peso diferenciado na sua planilha. Beleza? E pra galera que vale dinheiro, por exemplo, um adulto, é muito importante ele ganhar o Grande Slam, por exemplo, porque pode ser o Grande Slam que vai pagar a passagem dele para ir pro Mundial do ano que vem, no próximo ano. Então isso também você vai sentar para pensar nisso. Então aí a gente tem qualidades de competição, nível 1, nível 2, nível 3. Ah, Lúcio, eu só luto competição amistosa, só luto lá a federação, só luto federação. Tá, aí você vai pegar nessa federação qual a competição mais forte dele, assim. Pô, por exemplo, tem federações que pontuam, aí a primeira competição e a última são as competições que tem ponto dobrado. Pô, então essas competições você tem que pesar na sua balança aí, no seu planejamento. Então planeja para que essas competições você esteja bem nessas competições, tá? Isso é muito importante também. Lúcio, eu não luto competição nenhuma. Não luto competição nenhuma, mas eu queria um planejamento para mim. Aí a gente vai escolher uma data no teu planejamento, tá? Para que seja como se fosse tua competição principal. Naquela data tem que estar no melhor do teu condicionamento. Presta atenção, galera. Não tem como você estar no melhor do teu condicionamento o ano todo. Tem como você lutar bem. Não tem como você estar no melhor do teu condicionamento. Consegue entender isso? Então, quando a gente pensa em planejar, é justamente para isso. Escolher no ano quais os momentos que você vai estar no teu melhor, no teu máximo. Quais os momentos que você vai estar moderado ali, tipo, com 80%, 90%, tá? E qual o momento que você vai estar baixo. Pô, vamos lá. Início da planilha, volume alto, condicionamento lá embaixo. Você quer lutar? Beleza. Mas você sabe que você não vai render fisicamente o que você vai render quando você estiver no final da planilha. Beleza? Consegue entender isso? Então, início da planilha, você sabe que você não vai render como você vai render no final da planilha. O Anderson, né, colocou aqui. Importante aliar o plano nutricional a esse planejamento e organização de quais campeonatos lutar. Sim, assim, todo competidor, né, que queira competir, o ideal é ter uma equipe, né, ajudando ali, né, o planejamento. Tanto a nutrição quanto a preparação física e a psicologia, né, tem que estar alinhada para os momentos de competição. Isso é muito importante. Fazer qualquer coisa fora da planilha de competição é ruim, né? Beleza? Tá ok até agora, galera? Dá um joinha aí pra eu saber que tá
O que eu falei ficou claro? Ou falei alguma coisa embolado? Deixa eu só botar aqui pra carregar aqui o computador, senão ele desliga. Aí já era, tio Lúcio, né? Voltei, galera. Esse show. Se quiser enviar essa live pra alguém, pode enviar. Eu tô blogueirão, hein? Pô, envia a live aí pro amiguinho. Vamos lá, perguntas. Eita, vamos lá. Tem perguntas aqui. Estou com 88 quilos e já peguei adversários grandes mais altos do que eu. Não é uma pergunta. Mas isso faz parte. Às vezes a pessoa tem uma estrutura diferenciada. Preparação para perder peso e aumento de força. Como fazer? Sou Master 2. Somos Master 2. Os velhinhos continuam. Vamos lá. Preparação para perder peso e aumento de força. Tudo isso tem que estar planejado, né? Assim, quando a gente, às vezes, acho que foi o Marcelo que conversou comigo hoje no treino, né? Ele falou assim, pô, sobre treinamento de força. Aí, eu tava conversando com ele. O ganho de força pra luta é diferente do que a galera pensa de ganho de força de musculação. Porque a luta, pra você manifestar... O que é importante na luta? É você manifestar força no teu jogo, certo? Você manifestar força na dinâmica da luta. E aí, você tem que ter todo um projeto para você organizar para que na luta a força se manifeste. Porque a força na luta, ela depende de resistência muscular, ela depende de equilíbrio, ela depende de coordenação entre as musculaturas, né, dentro da musculatura em si e entre as musculaturas. Ela depende da própria conexão neural, que seria o treinamento com carga alta também. Nem sempre, mas ela também depende do volume muscular, mas nem sempre disso. E então ela depende de alguns fatores. Então, pensar só em uma coisa na musculação, eu acredito que é um tiro no pé. E algumas pessoas acabam fazendo isso. Mas essa força ela tem que estar manifestada na luta. Se você conseguir planejar para que essa força esteja manifestada na luta, aí você está bem. E aí como é que a gente faz isso? Com planejamento também para o jiu-jitsu. Você tem que ter um planejamento não só físico, mas um planejamento também para o jiu-jitsu. Então, normalmente, né, quando a pessoa vai começar uma consultoria comigo, eu converso com ela, falo assim, pô, tem como eu organizar seu treino de jiu-jitsu também? Ah, Lúcio, não tem. Meu professor não vai deixar. Ele tem o planejamento dele, tá, beleza, como é que ele faz o treinar? Ele dá treino de 6 minutos, então faz assim, ó, faz tanto treino nessa fase aqui sem parar, nessa fase aqui faz tantos treinos intervalados, né, treina um, descansa um, e aí isso vai dando uma característica no organismo dele para a gente poder manifestar o que a gente está no treinamento físico dentro do jiu-jitsu. Senão, vai ficar meio vago. Dá para melhorar? Dá, mas nunca vai ser o ideal. Então, se você conseguir manifestar o que você está fazendo no físico na aula de jiu-jitsu, show de bola. E aí, as coisas vão acontecer e vão acontecer muito bem. Tranquilo? Foi? Deixa eu só responder mais uma aqui. Ah, tá. Falando que a primeira foi sobre a perda de peso. Olha, Cobra, BJJ RJ. Um dia, quando eu tiver muito brabo, mas muito brabo mesmo, eu vou botar assim, Lúcio BJJ. Por enquanto não dá, não. Mas um dia vai dar. Oi, Cobra, tudo bom? Tranquilo? Brincadeira aqui.
Existe preparação para Master? Aí tem aí no final, mas deve ser. Existe e tem, né? Tem preparação física para Master? Tem, só que aí é muito interessante, né? Qual é a questão? Um Master e um adulto, o organismo é o mesmo, tá? Presta atenção, cuidado, escuta até o final para não tirar conclusões. O organismo é o mesmo, a gente tem uma fisiologia. O que é essa fisiologia? Teu organismo utiliza energia, tá? Para poder gerar a força mecânica, ok? Tranquilo aí, galera? Então, como é que funciona? Teu organismo utiliza energia dentro da musculatura, tá? Para poder gerar força mecânica. Ele precisa recuperar essa energia para gerar força mecânica de novo de forma eficiente. O que é força mecânica? É o movimento. Beleza? Tranquilo? Isso é muito importante. O adulto vai fazer isso, o Master vai fazer isso. Beleza? Qual é a diferença? A produção hormonal de um adulto é diferente da produção hormonal de um Master. A eficiência, tá? E a potência que esse organismo do adulto vai alcançar é diferente da eficiência, da potência que o organismo de um Master vai chegar. Existem uns pontos fora da curva. Tem uma galera que é Master e consegue ter um nível muito alto aí. Mas aí é mais específico. Mas no geral vai funcionar assim. E o que a gente tem que fazer? O Master pode fazer o mesmo treinamento do adulto, ok? Agora, a recuperação do Master vai ser diferente. O cuidado que eu tenho que ter na resposta que o atleta Master vai me dar, ela tem que ser diferente. O Master, quando ele me dá aqui o retorno dele, eu tenho que levar em conta que o cara não dormiu, que o cara tá cuidando do filho às vezes de noite, que o cara tá trabalhando o dia todo e só treina ou no começo do dia ou no final do dia, mas mesmo e não dorme direito, que a cabeça desse cara tá preocupada com várias outras coisas que não só o jiu-jitsu, e isso pesa. Então a percepção de esforço, tá, do Master, ela é diferente da percepção de esforço do adulto. E isso, galera, faz uma diferença sim na hora de você organizar. Mas um exercício que um adulto faz, o Master pode fazer. Ah, mas eu não aguento porque eu tenho lesão. Beleza, é um caso específico. Vamos tirar esse exercício, vamos colocar outro. Não tem problema. Lúcio, o Master o adulto tá fazendo 3 de 20, então eu sou Master, eu não posso fazer 3 de 20. Pode, por que não? Tá? Tô dando um exemplo. Por que não pode? Tu pode fazer 3 de 20. Só que um adulto do mesmo peso que eu sou Master 2, e um adulto pluma, tá? A gente vai fazer 3 de 20 para levantamento terra. Ele vai fazer, de repente, tô chutando aqui, tá, galera? Com 50 quilos de cada lado e morrendo, e eu vou fazer 3 de 20 com 20 de cada lado morrendo. O professor queria que ele morresse na repetição de 20 e o professor queria que eu morresse na repetição de 20. Os dois atingiram o objetivo com o mesmo exercício. Beleza? É isso que a gente tem que entender. Aí, por exemplo, o Master normalmente ele tem mais eficiência com treinos mais longos, né? Com lutas mais de resistência, com mais isometria. E o adulto tem mais eficiência em explosão, em potência. Isso é uma característica da idade devido ao que eu falei do pico hormonal que eles conseguem. Mas assim, no restante, o treinamento ele pode ser parecido, pode começar com a mesma base, mas com o tempo vai diferenciar. O Master, de novo, o que eu tenho que preocupar com o Master, recuperação do cara, o trabalho que ele tem, a cabeça dele, isso eu tenho que preocupar muito. As articulações, claro, conforme ele for treinando, né? Conforme ele vai treinando, eu tenho que me preocupar com como que tá essa articulação, se ele tá sentindo. Ele tem muito mais lesão do que um adulto, né? Normalmente. O tempo de recuperação dele é diferenciado. E aí, a gente tem que se preocupar muito com o treino que o cara tá fazendo. Por exemplo, todo mundo, eu coloco treinos longos. Todos os meus atletas sabem disso. A galera que tá começando agora, não sei se tem algum adulto aqui que eu acompanho. Coloca na caixinha, Marcelo, por favor, que depois eu vou dar uma olhada aqui, eu vou perder. A galera do Meyer, né, que tá começando, que eu tô montando o treinamento, não sei se alguém tá assistindo aqui, se tiver, dá um alô aí. Agora esse treinamento inicial deles tá lá em cima,
tem treino longo, muito treino, no volume muito alto. E aí, o que que acontece? Eles precisam disso. Só que o Master precisa mais. Por quê? Porque o Master, essa preocupação com o coração dele é muito importante. Então, o Master, ele vai ter mais vezes na planilha dele, mesmo lá na frente, esses treinos longos. Ele vai estar voltando nele mais vezes, né? Isso é importante. Porque os treinos longos tem algumas adaptações para corações muito, muito importantes. Antes de responder mais perguntas, galera, tá tranquilo até aqui? Beleza? Então eu falei da competição nível 1, nível 2, nível 3, né? Falei que algumas competições de nível 1, dependendo da situação, ela pode funcionar como nível 2, quando tem proximidade com uma competição muito importante, né? Ou mais importante que ela. E agora, que é importante, a contagem das semanas, né? Galera, quando a gente vai montar, né, a gente tem que contar as semanas. Caraca, isso, eu até falo, eu falo muito isso no curso. Quando eu dou curso, eu falo assim, cara, isso é uma parada simples, anota aí, mas fantástica. Muita gente erra nisso, coisa simples. Conta as semanas. Por exemplo, eu falei que daqui pro brasileiro, né, contando com essa semana, a gente tem 17 semanas. O brasileiro acontecendo na data que a gente espera. Então eu tenho 17 semanas. E aí eu olho para essas 17 semanas para eu poder me planejar. Então nessas 17 semanas eu vou organizando, né, aonde que vai ficar o que. Eu consigo visualizar isso, né? Não, acho que não vai dar para ver aqui. Deixa eu ver, se eu virar para vocês dá para ver? Não dá, fica muito branco, né? Não vai dar não. Porque senão eu ia mostrar para vocês aqui como é que eu faço na planilha, né? Então, eu faço a contagem, coloco uma semana embaixo da outra, olho, aí depois eu divido eu divido o que vai acontecer em cada fase. Aí no meu caso, galera, olha só, não tô dizendo que esse é o certo, tá? Eu tô dizendo que é o que eu faço e tem dado certo, é o meu método, ok? Ah, Lúcio, só isso funciona? Não, mas isso funciona, porque eu tenho testado dessa forma e eu trabalho dessa forma. Eu divido até a competição. Olha a psicóloga aí, galera, falando psicologia pra galera, a Irene aí, ó. A gente vai voltar a fazer uma live, já falei com ela. A gente vai fazer uma live aqui de novo. Então eu divido em 4 fases, tá? Eu entendo que em cada fase dessa eu tenho coisas para mudar no organismo do meu aluno que são importantes para ele chegar na competição bem, tá? Ah, Lúcio, tem gente que faz em 10 fases, em 11 fases, tem gente que faz em uma fase. Se essa pessoa faz isso e ela consegue resultado e ela sabe o porquê que tá fazendo, show de bola, beleza? Tranquilo? Cada um montando na sua cabeça. Eu tô falando como que eu planejo. Então eu divido em 4 fases. Então quando eu olho essas 17 semanas, que é o exemplo que eu tô dando, cada semana eu olho para ela e falo assim, cara, como é que tá? Ah, eu vou gastar tanto tempo, investir tanto tempo em preparação base. Preciso mudar o organismo do meu aluno. Preciso preparar o organismo do meu aluno. Preciso colocar o organismo do meu aluno em condições ideais para lá na frente ele suportar a carga de treino. Ah, nessa outra aqui, agora eu preciso dar uma carga maior, uma intensidade maior. Eu preciso desarranjar mais o organismo dele para determinada capacidade física. Nessa fase aqui, tá? Eu preciso tá colhendo já fruto do que aconteceu lá atrás. Então aqui eu já posso trabalhar dessa forma. Então eu olho assim para o planejamento, é o que você vai pensar. Não tem como planejar se você não sabe o que você quer mudar no organismo do teu aluno. De novo, não tem como planejar se você não sabe o que você quer mudar no organismo do teu aluno. Pô, Lúcio, mas eu não entendo de fisiologia, eu não entendo. Cara, tem como. Tem como. Se você sentar um pouquinho, se você parar um pouquinho, né? E buscar alguns conhecimentos. Cara, eu falo uma parada assim. Quer conhecimento de graça? De boa, assim, de coração. Se quem já viu, se eu tiver mentindo, pode falar aqui na minha cara aqui. Pode escrever aí. Vai no YouTube ou vem aqui no Instagram, lê todos os meus posts, tá? Tem muito post de conteúdo. Vai lá no YouTube, vê todos os vídeos.
Eu tenho vários vídeos de conteúdo, muito vídeo de conteúdo. Cara, com isso você já vai fazer excelente trabalho, você já vai saber muita coisa. E não paga isso, não paga. É só ir lá, é só vir aqui. Você vai ter muito conhecimento, tá? Agora, dizer que não sabe e não correr atrás, aí tem um grande problema. Por quê? Porque eu preciso entender. Cara, eu tenho vários vídeos lá falando sobre treino aeróbio no jiu-jitsu, falando sobre treinar anaeróbio no jiu-jitsu, falando sobre volume alto, volume baixo, o que o volume alto faz, o que o volume... Cara, se você ver todos esses vídeos, você vai ter um conhecimento muito grande. E isso de graça, de graça. Ah, o que você vai investir? Seu tempo. Seu tempo é precioso? É. Mas os seus alunos também são, não é verdade? Então, invista o seu ouro para que você também consiga produzir diamante. Ficou legal essa frase, hein? Invista o seu ouro, que é o seu tempo, para você produzir diamante, que são os seus alunos. Galera, isso é fundamental. Beleza? Então você precisa saber que você vai mudar. Por quê? Porque se eu não sei o que eu vou mudar no organismo do aluno, eu não sei o que eu vou fazer. Cara, imagina só, pensa comigo, tá? Uma pessoa chega pra você e fala assim, constrói uma casa pra mim. Aí você fala, claro, eu construo, tá? Aí ela fala assim, olha só, eu não entendo de casa, tá? Mas eu queria uma casa grande, tá? Com os quartos bem amplos. Queria uma casa grande, com quartos bem amplos e com varanda e tal. Botou lá, falou pra você. Agora, se você não sabe o que você tem que colocar ali pra fazer, se você não sabe quanto que você tem que cavar, se você não sabe os materiais que você vai usar, se você não sabe quantos pedreiros você precisa, se você não sabe nada disso, se você não tem como sair a casa, tu vai construir qualquer coisa menos que a pessoa quer. Mas vai construir algo, não vai? Vai ficar torto, mas vai estar lá. Pô, mas quem faz qualquer coisa tem qualquer resultado. E o teu aluno não quer isso. Consegue entender? Cara, a gente, professor, tá? Aí falando aqui pros professores. A gente, professor, a gente precisa ter uma consciência, uma honestidade existencial, tá? Que é assim, isso eu não sei, então eu vou procurar saber. Por quê? Se isso influencia na minha aula diretamente, é bom que eu saiba. Se isso não influencia na minha aula diretamente, eu procuro se eu quiser. Não me faz diferença para trabalhar. Agora, se isso influencia na minha aula diretamente, eu preciso saber. Regras, influencia na sua aula diretamente? Sim, então você tem que saber. Você é obrigado a saber. Não... Ah, mas é obrigado a saber. Beleza? Né? Saber jiu-jitsu, técnica de jiu-jitsu, influencia na sua aula diretamente? Sim, então você é obrigado a saber. Você consegue dar aula de jiu-jitsu sem saber técnica? Você consegue dar aula de jiu-jitsu sem saber regras? Não. Agora, por que você vai dar aula de jiu-jitsu sem saber o que você quer mudar no organismo do teu aluno? Isso é muito importante. Eu sei que às vezes parece um choque assim, mas isso é muito importante. E quem sair na frente, né, quem procurar isso vai sair na frente, porque os outros não procuram. Beleza? Tranquilo? Atleta, né? É muito importante o atleta saber exatamente aonde ele quer chegar. Primeira coisa. Por quê? Porque às vezes o cara fala assim, o que você quer? Eu quero ganhar tudo. Pô, quer ganhar tudo? Não. O que você quer? Eu quero ser campeão mundial. Beleza, você sabe onde você quer chegar. Tranquilo? Agora, você sabe o preço que isso vai custar? Não. Então, para. Vamos conversar com alguns atletas? Qual é o preço que se paga para ser campeão mundial? Aí você vai conversar com os caras vai falar tudo para você. Beleza? Aí você vai olhar para tua vida, tu vai olhar pro que você tem que fazer. E você vai falar assim, cara, eu vou pagar o preço. Então se você vai pagar o preço, vai embora. Se você não vai pagar o preço, não entra nessa briga. Porque é custoso, é doloroso, é frustrante se você fizer algo que você sabe que você não, no fundo você não quer. Você não vai pagar o preço. Beleza? Então, os dois têm responsabilidade. O professor em saber montar o treino e o aluno, o atleta, em saber o preço que ele vai pagar. Porque eu falo isso. Esses dias eu estava falando isso lá no CTVA.
Eu falei, o aluno chega pra mim e fala assim, eu quero ser campeão mundial, eu quero ser competidor. Lúcio, você pode ficar no meu pé? Eu falei assim, cara, tem certeza que você quer isso? Falei, acho que segunda-feira, ontem, né? Tem certeza que você quer isso? Vai pagar esse preço? Por quê? Eu vou ser a pior pessoa do mundo no teu pé. Beleza? Tem gente que pede, com 2 gritos que eu dou, a pessoa desiste. Não vou nem citar nomes aqui, hein? Beleza? Vamos para a pergunta. Vamos lá. Suplementação para Master é válido? Quais indicações? Vamos lá. Eu não indico suplemento, tá? Assim, eu gosto muito. Eu não gostaria que um nutricionista entrasse na minha área e prescrevesse treino para uma pessoa, porque ele não tem essa competência, tá? E eu não tenho a competência de nutrição, então eu não indico suplemento, ok? Agora, se a suplementação é válida ou não, no nutricionista você vai avaliar para saber se aquilo é importante para você ou não. Agora, o que eu posso te falar é, muitas pessoas tomam suplemento e jogam dinheiro no ralo, porque ela nem se alimenta direito e quer se suplementar. E aí, ela nem tem uma alimentação organizada. Esse suplemento não vai fazer a função que deveria estar fazendo. Isso é fato, tá? Então, só suplementa quem tem necessidade. E às vezes, você acha que é aquele suplemento que está todo mundo falando, e o nutricionista vai olhar para a tua alimentação, para a tua rotina, para a tua fisiologia, para o teu esporte, e vai falar assim, cara, compra esse aqui, ó, ele vai te dar um exato. E aí vai fazer muito mais efeito, e às vezes é até mais barato, tá? Não que seja, tá? Mas é até mais barato, mas ele vai indicar o que é o ideal para você. Se é o X, se é o Y, e não você. Não tem como, beleza? Não tem como. Suplementação é igual ao treinamento, é específico. Existe uma base, claro, existe uma base de treino, existe uma base alimentar, existe uma base de suplementação também. Mas aí, dentro daquilo ali, ele escolhe o que está válido, o que não está válido, o que vai ser suficiente ou não para você. Mas aí é um nutricionista, beleza? Eu não entro nessa parte, ok? Então eu não vou indicar. E assim, tô sendo verdadeiro, esse sou eu, tá? Esse sou eu mesmo. Então, espero que eu não tenha sido grosso. Eu acho que não. Mas assim, eu tô sendo sincero e ético, tá? Treino para Master tem que ser diferenciado. Então, qualquer treino ele tem que ser diferenciado se a gente pensar em atleta. De novo, vou usar o exemplo aqui. Quando eu planejo para os meus atletas, cada atleta tem um tempo que ele tem que cumprir, não é? De novo, não dá para mostrar ali, mas cara, galera, o Denilson é brabo. O Denilson é brabo pra caraca. Mas a esposa dele é braba 2 vezes. Ela entrou aqui, ó. Ele é campeão mundial 6 vezes. Ela bate no campeão mundial 6 vezes. Beleza? Tudo bom, Carol? Bem-vindo aí. Aí, no caso, treino pra mais tem que ser diferenciado? Treino pra qualquer pessoa tem que ser diferenciado. Tá? Pensando em competição, faixa azul treina uma quantidade, faixa roxa treina outra. Master não, por quê? Porque o Master basicamente o tempo é o mesmo, né? Mas o adulto os tempos são diferentes. E o adulto os tempos são diferentes para cada faixa. Então, cada um tem uma quantidade diferenciada para se treinar. E isso é muito importante a gente entender. E aí, no caso, o Master ele tem uma quantidade diferenciada. Aí, essa é uma coisa. Outra coisa que eu falei de novo, o organismo deles utiliza energia, tudo como eu falei, a fisiologia em si, ela é igual. Agora, a eficiência da recuperação, da produção ali, da utilização das fontes energéticas são diferentes. A eficiência da produção hormonal, ela é diferente. E isso também tem que se pesar, beleza?
na hora do treinamento. Mas a princípio, todos treinam. Aí, ó, como é que se diferencia? O Master, você de repente vai ter que dar um descanso maior para ele, né? O Master, você de repente na parte total do treinamento, você vai olhar, né? E você tem que pesar o tipo de trabalho que ele tem, o quanto que ele se desgasta, se ele está dormindo direito, qual é, né? Como que fala? Qual é o nível de estresse no trabalho e em casa dele. Isso pesa muito, tá? E lembrar sempre que a recuperação dele é diferenciada. O Master, ele tem que entender que a recuperação dele é diferenciada. E por causa disso, ele... Denilson faz dieta Coca-Cola e Nutella. Eu vi uma vez, já conversei com ele sobre Então, o Master é isso. Como é que a gente pensa no Master? Eu monto o treinamento base, ele faz, tá, os exercícios que basicamente todo mundo faz. Agora, a planilha de treino dele, eu dou mais tempo para ele se recuperar, eu penso mais, ele tem mais ondulações, as ondulações dele são diferentes. O adulto, eu dou umas pancadas maiores, né? Eu não abaixo tanto de um dia de treino para o outro. No Master eu já abaixo mais. Consegue entender? A diferença tá nisso. Tá nessa estratégia de utilização. Beleza? Respondi? Ah, grande Figueiredo. Vamos lá. Quando você teve certeza que a chave virou para você? Que viu que estava de verdade no jogo, competição. Não entendi, Figueiredo. Manda pra mim aqui quando a chave virou pra eu entender que eu estava no Master ou quando a chave virou que eu entendi que eu estava competindo bem de novo. Ou o que me fez virar essa chave. Coloca aí não precisa mandar de pergunta não, coloca aqui que aí eu já respondo porque é interessante a pergunta. Coloca nos comentários aqui. Enquanto isso, galera, tá tranquilo, galera? Tô me fazendo ser entendido, assim, tô conseguindo explicar bem pra vocês aí, que eu falei, às vezes eu falo demais. Hein, Figueiredo, coloca aí, quando eu vou responder como eu tá de volta no jogo, tudo bem? Quando eu percebi... Ah, beleza. Então, o que aconteceu? Eu voltei a treinar, tive umas lesões, né, na vida e tal. Em 2010 eu tive uma lesão muito, muito séria na medula, né? E que eu carrego as consequências até hoje. Agora eu tô com um problema aqui. Mas o que aconteceu foi, parei por um bom tempo, o médico falou que eu ia ficar tetraplégico e tal, né? E aí depois eu fui voltando devagarzinho e tal, consegui voltar a treinar, consegui adaptar o estilo de luta para as lesões que eu tenho e tal. Aí voltei a treinar, a primeira vez que eu lutei eu chorei, né? Quando eu acabou a luta, antes de lutar, eu fiquei muito emocionado também, né? Quando eu acabei, eu chorei, assim, eu não consegui lutar, sabe? Eu fiquei travado na luta, no sentido de, sabe? Eu não conseguia ser o que eu era antes. E aí voltei. Aí tentei ficar treinando todo dia. Não consegui treinar todo dia, tá? Porque isso foi em 2015. Não conseguia treinar todo dia. Em 2016 também não conseguia treinar todo dia. Toda vez que eu treinava todo dia eu me arrebentava. Me lesionava. Tava no excesso. E aí eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, caraca. Só que eu tava conseguindo resultados razoáveis. Competição pequena. Internacional cheguei a ganhar. Brasileiro fiquei em segundo lugar. Que é uma grande competição. Eu consegui amarrar a minha preparação física. Consegui amarrar o meu treinamento pra mim não caiu não. Ficou tranquilo aqui. Consegui amarrar a minha preparação física
e consegui amarrar o meu condicionamento pro... Como é que fala? Pro que eu precisava na competição, tá? Agora, de fato, cara, o que mudou a minha vida, tá? Foi um esporro que o mestre Barão... Assim, teve alguns, mas... Dois, né? O primeiro, eu lutei uma competição, aí eu... Quando eu tava nessa competição, ele falou assim, por que tava acontecendo? Eu tava entrando na competição e deixava todo mundo ajustar. Eu já deixava, eu não andava na frente. Eu ia, aí o cara meio que ajustava a posição e depois eu tentava sair. Com alguns dava certo, né? Com outros não. Mas aí, o mestre Baraúna foi, quando eu saí, ele e o Gogó me chamaram, né? Foi lá no Municipal, foi na luta com o Bruce, né? Da Top Brother, que é um excelente atleta. E aí ele falou assim, cara, tá errado. Tu tá deixando os caras pegarem no teu kimono, você não usa o teu melhor, tua movimentação e tal. E tipo assim, me chamou a atenção ali e aquilo me chocou, porque eu achava que eu tava indo bem, né? E aquilo mudou meu jogo. Por quê? Porque eu passei, né, a não deixar os meus adversários fazerem a pegada. Eu passei a estar na frente deles, eu passei a impor o jogo. Aquilo já deu uma diferença muito grande, muito grande. Mudou. Eu comecei o meu estilo mudou, de fato. E aí, no final de 2017, final de 2017, eu fui pra competição, perdi a competição, né? Aí foi um grande slam. Aí eu cheguei pro mestre e falei assim, pô, mestre, ele tava na arbitragem, então não viu minha luta. Aí eu falei assim, pô, mestre, o que aconteceu? Era pra eu lutar tipo meio-dia e meia, não lembro a exata hora, mas era tipo isso. Eu desci tipo 11h50, mais ou menos, meio-dia. Desci antes pra aquecer lá embaixo. Quando eu cheguei e o cara que ia lutar comigo também chegou, o cara chamou a gente pra lutar. Aí eu falei assim, não, cara, mas minha luta era a última rodada da chave e não a primeira. Aí ele falou assim, não, vai, porque vai ficar vazio. E eu nem aqueci, entrei pra lutar, tomei uma raspagem. Quando eu vi, já tinha tomado, minha cabeça não entrou na luta, né? Foi isso que eu falei pra ele. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, posso falar uma coisa? Tu quer ouvir mesmo o que eu tenho pra falar, né? Falou exatamente com essas palavras, mas foi nesse sentido, né? Assim, você quer ouvir mesmo o que eu tenho pra falar pra você? Aí eu falei assim, claro, mestre. Aí ele falou assim, pô, se você quiser continuar com esse resultado, continua fazendo a mesma coisa que você tá fazendo. E ele falou assim, o que você tá fazendo hoje, você tá brincando. Assim, não brincando... Porque ele falou assim, você não tá treinando de verdade. Ele falou, onde você tá treinando? Você tem treino pra competir? De fato, né? Ele falou assim, então, você não tá treinando de verdade, você tem que treinar de verdade. Agora, mas decide o que você quer. Você que tem que pensar nisso. Você que tem que decidir a tua vida. Aí ele, né, deu aquele sabão, coisa. E eu saí dali muito mal de cabeça, assim. Que eu fiquei assim, caraca, eu achava que tava bem. E aquilo me desestabilizou. Porque naquele momento, eu achei que eu ia receber tipo pô, Lúcio, é isso mesmo, você trabalha pra caraca, você acorda às 5 horas da manhã, você vai dormir meia-noite e pouca, tu fica pra lá e pra cá, realmente, tá legal. Eu achei que eu ouvi tipo isso, sabe? E não, ele falou assim, cara, você quer conquistar? Então você tem que mudar, você tem que sacrificar, você tem que fazer outra coisa. Se você não fizer, ele falou assim, se você continuar fazendo o que você tá fazendo, tu vai ter esse resultado aí, é isso que você quer? Então continua fazendo o que você tá fazendo. E tipo, aquilo me chocou. Isso mudou a minha chave. Foi aí que eu entrei de novo no jogo. Eu tirei algumas coisas que eu estava fazendo, diminuí meu trabalho que eu tinha, diminuí a quantidade de trabalho e foquei nos treinos. Sabe por quê? Porque eu falei assim, cara, tipo assim, ele falou, não tem como você ganhar um mundial dessa forma. Tu vai pra lá por ir. Se você não mudar, não tem como, do jeito que você tá, não tem como ganhar um mundial. E aquilo, eu não sou um atleta ruim, né? E tava lutando bem, né? 2017, eu fui campeão. 2017 eu perdi o internacional, mas fui campeão Rio Faus, parada. Ganhei o Brasil de equipe.
É, não, 2017 eu não lutei o brasileiro de equipe, mas eu tive os títulos, né, importantes dentro do jiu-jitsu. Rio FAO, Rio Inter, que era, apesar do brasileiro eu não lutei que eu tava lesionado, o Mundial eu perdi na segunda luta e tal. Mas sim, ganhei algumas competições e ganhei de pessoas importantes, expressivas, né? E aí, quando eu tomei essa sabuada, eu falei assim, caraca, realmente, como fala? Eu preciso mudar. Nessa hora mudou a chave e eu tava de volta no jogo. Foi nessa hora que eu comecei a realmente transformar a minha vida para ganhar um mundial de verdade. De chegar no mundial em 2000, desculpa. Em 2018 eu cheguei no mundial muito bem. Eu cheguei muito, muito bem mesmo. Aquele ano eu ia ser campeão, sabe? E o que aconteceu? Isso que eu tô falando fisicamente e tal. O que aconteceu? Eu perdi não uma pegada. Teve uma pegada, foi técnica a situação. Eu não consegui arrancar uma pegada. Eu tomei uma raspagem que eu fui sair da chave de pé, tomei 2 pontos. E uma pegada que eu não consegui tirar de jeito nenhum. Pisei na mão do cara, na posição que eu tava. Tentei jogar, não consegui sair. Mas assim, foi bem técnico o que eu perdi. Mas eu tava em condições de ganhar, tava com a cabeça ótima, muito, muito bem. Eu tava no jogo de fato, sabe? E outra coisa que te faz estar no jogo é o respeito dos seus adversários. Cara, você sentir que você, sabe, quando você chega na competição, você tem presença na categoria. Você não é só mais um inscrito. Isso também é importante pra gente. E em 2018 eu tava assim. 2019 eu tava assim. 2019 as coisas aconteceram, tudo aconteceu bem, mas por causa de 2 esporros, meu jiu-jitsu mudou. Consegue entender isso? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas querem carinho, né? E acham que o carinho vai mudar a vida. Não, o que vai mudar a tua vida é sinceridade. E às vezes, para ser sincero, tu vai ter que dar uma apertada em alguém. Isso é muito importante. Beleza? Respondido? Espero que sim. Júlio Leão, o que você faz para ter esse gás para treinar? Ah, fala sério, tu me bate direto e tá falando que eu tenho gás, né? Então, o que aconteceu, né? De fato. É, vocês, quem me acompanha no dia a dia, né, Júlio? Você e a galera que treina comigo, a galera que eu monto o planejamento, sabe o quanto que eu dou importância para a oscilação de treinos, tanto treinos longos quanto treino curto, não é isso? A galera que faz aula comigo e quem eu monto o planejamento sabe o quanto que eu falo disso. Isso que mudou meu gás, Júlio. Foi isso exatamente que mudou meu gás. Então, quando você, tá, consegue organizar isso, planejar isso, quando você consegue organizar isso, as coisas mudam. Então, hoje, o que me dá o gás que eu tenho, o condicionamento que eu tenho para lutar, é esse planejamento que eu faço, essas oscilações, né? E falando, quem me acompanha no dia a dia sabe que às vezes as oscilações são bem bruscas, né? Quem treina CTVA, que eu dou aula todo dia, que eu acabo, tem como eu fazer bem isso, um dia é treino muito longo e no outro dia são treinos curtíssimos. Tô falando de, Thiago, teve épocas já, isso aí não é amarrado, depende do planejamento, que teve dia que eles treinaram num dia, sei lá, 15 treinos de 1 minuto e no outro dia treinaram um treino de 1h30, direto, sem parar. Tô dando 2 extremos, tá? Assim, pra vocês terem noção, isso aconteceu de fato, tá? Não é exemplo que eu tô tirando na minha cabeça, não. Isso aconteceu. Mas falando, e o que isso interfere, Lúcio? Interfere que eu entendi que com o planejamento do jiu-jitsu, com o planejamento de aula de jiu-jitsu, eu consigo criar mudanças dentro do organismo do meu aluno que vão ser fundamentais e indispensáveis para ele ter o condicionamento. Beleza?
Show, Júlio. Então, Marcos, né? Marcos, eu não sei de onde você é. Eu sou do Rio, dou aula no centro da cidade e no CTVA em Vista Alegre, na Academia do Mestre Baraúna. Osse, tranquilo, galera? Falei o que eu tinha que falar, assim, que eu acho interessante das competições. Acho que as perguntas foram bem legais aqui. Tem mais alguma pergunta que a gente possa falar aqui? Foi tranquilo, galera? Osse, mas sim, mais ou menos? Fazer aquele pedido que eu tenho feito na live, né? Pô, tira um print aí, ajuda o tio aqui a divulgar o trabalho. E tira um print aí, depois me marca lá nos stories, por favor. Teve gente que me marcou no feed, né? Só que se a pessoa, eu até ia compartilhar, mas a pessoa tem a conta fechada, aí eu não consigo compartilhar. Mas quem me marca nos stories, eu compartilho. Valeu, galera. Aí ajuda o tio aqui a tá divulgando o trabalho. Osse, galera, tranquilo? Alguma pergunta ainda? A gente pode ainda tenho 5 minutinhos aqui que eu posso estar aqui com vocês. Osse, dá pra gente fazer mais de uma competição no mesmo mês? Dá. Dá sim. Dá pra fazer mais de uma competição no mesmo mês. Isso não é um problema. O problema é você não conseguir diferenciar qual das duas é mais importante. Ou não conseguir planejar. Cara, Denilson ainda tá aqui? Teve um ano que o Denilson estava fazendo a preparação comigo. Ele lutou World Pro. Aí ele do World Pro ele tinha acho que uma semana para lutar o brasileiro, se eu não me engano. Não foi isso? Se ele tiver aqui. Aí, que eu fiz com ele? Porque, olha só, ele viajou por World Pro, teve que baixar muito peso lá, e ele ia voltar, ia baixar muito peso de novo para lutar o brasileiro, né? Porque, e como ele desidrata muito, ele ia ter que... Ele acaba recuperando rápido, então ele subiu o peso de novo. E aí, que eu fechei com ele, que a gente combinou? A gente usou a semana, ele praticamente não treinou na semana. Quando ele chegou, ele teve uma semana pro brasileiro, praticamente ele não treinou. E eu montei com ele, tipo uma semana recuperativa para ele poder lutar o brasileiro. Resumindo, ele ganhou lá, né, e ganhou aqui. Foi campeão brasileiro. Mas sim, foi muito duas competições muito grandes, uma colada na outra. E aí, isso aí tem que ter um jogo de cintura muito, muito bom para estar fazendo isso. Por quê? Porque, como eu falei, vai depender nesse caso, duas competições importantes. Ele queria o título brasileiro, né? Apesar que o World Pro pro atleta é um peso maior, porque vale dinheiro, tem toda uma questão, né? Então isso é muito, pesa muito. E aí a gente conseguiu fazer isso e deu certo, claro, graças a Deus. Eita. Pô, apareceu as perguntas aqui que eu não tinha visto. Como você divide a preparação de um atleta fora do período competitivo? Não sei se a Thaís está aí ainda. Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que saber quanto tempo, né, de distância você tem para a competição. E aí, o que eu tenho antes da competição, fora do período competitivo, eu tenho que criar um ambiente para que o organismo dele se transforme na competição. Por exemplo, dá um exemplo. Suponhamos que eu quero que ele ganhe força. Não tem como eu treinar força no período competitivo de fato. Até ela se manifestar, vai passar daquele período ali, tá? Então, eu treino força antes disso.
Então eu tenho que calcular e vai depender de quanto tempo eu tiver, tá? Eu tenho que calcular quanto tempo eu tenho para poder fazer isso, que aí eu tenho que botar por força para ela se manifestar. Precisa de quanto tempo? Quanto tempo eu vou estar treinando? Ah, então eu vou fazer isso, sei lá, 5, 6 semanas antes para poder estar se manifestando no período competitivo de fato. Então, aí no caso não tem uma como é que fala? Não é engessado isso não, vai depender. Mas basicamente o pensamento é esse. O que você quer que se manifeste no período competitivo? E aí, por exemplo, força e condicionamento aeróbio, a gente chama de volume residual mais alto. Então, você tem que vir mais cedo na planilha. Agora, potência, explosão, né? Não tem ele aparece muito rápido no organismo, se manifesta muito rápido. Então dá pra vir mais perto do período competitivo. Não sei se eu respondi. Espero que tenha respondido. Qualquer coisa coloca aí, por favor. Caraca, tem várias perguntas aqui que eu não tinha visto. Desculpa, galera. Vamos lá. Para quem tá voltando aos treinos, quanto tempo é necessário para voltar a competir? Vai depender muito, tá, de muitas coisas. Mas assim, para quem tá voltando os treinos, depende de como que ela tá. Por quê? A pessoa que é competidora, ela vai lá e compete. Agora, se ela vai competir bem ou mal, depende depende de muitas coisas. Mas como é que faz? Assim, você estava parado total? Se você estava parado total sem fazer nada, tu vai precisar de um tempo maior. Ah, não, eu só não estava treinando jiu-jitsu, mas eu estava com base de outros exercícios ou de outra modalidade. Então, dependendo da modalidade que você estava fazendo, dos exercícios, você já tem uma base que isso vai te facilitar, teu organismo não está zerado. Ah, não, eu vim de doença, eu vim de lesão, isso também dificulta um pouco mais a sua recuperação. Espero ter respondido. Você acha que devemos treinar na semana da competição? E se a resposta for sim, de quantos dias antes? Érica, eu fiz. Cara, teve uma live que eu falei só sobre semana de competição. Depois, vai lá no YouTube e procura, que eu acho que você vai achar semana da competição, se eu não me engano, como treinar na semana de competição. E ela vai falar, assim, eu falo com muito mais tempo sobre isso. Mas na semana da competição, o que eu faço normalmente? Não é sempre, tá? Mas eu vou dar uma base que dá pra fazer. Eu pego 3 dias antes a semana da competição toda, ela é mais baixa do que os outros treinos, tá? Ela é menor, assim, em termos de intensidade, somando a semana toda. Os 3 dias antes do dia que o cara luta, né, que a pessoa luta, eu dou um treinamento muito forte, tá? Por quê? Porque nesse treinamento forte, eu quero que o organismo da pessoa desarranje mesmo, para que obrigue ela a compensar, para que obrigue ela a recuperar, e aí que ela tenha uma compensação maior do que ela estava. Mas isso aí uma outra situação. E então eu falo, primeiro dia da semana, suponha que ela luta sábado. Então sábado, né? Aí sexta, quinta, quarta. Então quarta é o dia da porrada do máximo, assim, é um treino muito forte. E aí eu tenho terça e segunda. Segunda é um treino moderado, né? Moderado para intenso. Terça é um treino leve, bem leve. Quarta, porradaça, daquelas muito alta. Quinta é um treino leve. Sexta normalmente não treina, tá? Isso base. Ah, se tiver perdendo peso, aí são outros 500, aí tem que calcular de outra forma. Vamos lá. Sul-americano, brasileiro no guia, qual desses eu deveria colocar como evento primário? Brasileiro de kimono.
Brasileiro sem kimono tem menos luta na maioria das categorias. Apesar de ser mais bem dinâmico a luta sem pano, mas normalmente tem menos luta. O brasileiro, dependendo da categoria, tu vai fazer 5, 6, até 7 lutas. O sul-americano normalmente não entra todo mundo, e a galera, muitos já estão em baixa temporada, né? Então, tá rodando diferente aí a planilha. Vamos lá. Acho que foi, galera. Beleza? Foi, galera. Vou fechar aqui. Obrigado a todo mundo. Espero que tenha ajudado aí. De fato. Obrigado aos que tiraram print, que eu não sei quem foi. Mas já agradeço de antemão aqui. E depois eu vou compartilhar lá. É só me marcar. Beleza? Tranquilo? Ajudou, galera? Bota um joinha aí pra gente fechar. Foi? Osso, Marcelo, ajudou? Foi? Show. Osso. Tranquilo? Show, galera. Então, um abração, boa noite. Nossas noites de terça-feira têm ficado cada vez mais dinâmicas, né? As perguntas, muito show as perguntas hoje. Acredito que vale a pena ver de novo aí. Vou botar no YouTube também. E acredito que a gente tem crescido bastante com essas lives. A ideia é estar mantendo as terça-feira, né? Nesse mesmo horário. E cada vez mais estar dividindo com vocês aí as... Abraço pro Hudson. Hudson, tô mandando um abraço pra você. O Hudson. Pô, fico feliz de ver os meus filhinhos aqui, ó. Não vou falar nome, senão vou esquecer alguém. Mas dando essa moral aí na live, participando, isso é legal. Porque assim, eu já falo pra caraca na aula. Eu já sou um cara que eu falo muito. E aí ver os meus alunos aqui também, querendo escutar mais, pô, me deixa orgulhoso. E nem tá na época de exame, então eu sei que eles não estão fazendo isso pra ganhar faixa. Beleza, galera? Vou fechar aqui. Brigadão, boa noite, tá? Deus abençoe a todos aí, ótimo sono. Amanhã é dia de trabalho, né? Vamos que vamos. Se você não planejou sua planilha ainda, as aulas dos seus alunos, que é importante, planeje agora. Valeu, osse.